Era muito esquisito, porque no primeiro filme, assim, quando você assiste só o primeiro sem ter visto o segundo, pra você é normal. Quando você assiste o segundo, e principalmente se acostuma com o segundo, você vê a diferença que existe no movimento quando você for assistir o primeiro de novo, depois de ter assistido o segundo uma ou algumas vezes. E, meu Deus do céu, isso aconteceu uma vez no segundo filme, e foi muito imperceptível, exceto pra mim. Isso foi triste, beijo, orelhinha, tronco. Muitas pessoas têm preconceito com esse lance de uma coisa ser um pouquinho mais alegre ou colorida, porque... Oi, quem é? O que você quer aqui? Não tem como, é vídeo de roteiro. Não, depois você fala, pera aí, você me fez perder a linha de raciocínio, Rio. Nossa, mas Lucy, eu sou Ed, eu sou emo, eu sou gótica e girl, eu sou do rock. E eu não posso gostar dessas coisas bonitinhas e fofinhas. Parabéns, amigo, você é chato. Muitas pessoas têm preconceito com esse lance de uma coisa ser um pouquinho mais alegre ou colorida, porque querem se pagar de sérias e góticas, tipo homem machista querendo manter a pose de macho alfa e evitando qualquer contato mínimo com a cor rosa, o que não faz o menor sentido. Claro que eu sei que isso é uma questão de opinião também. Eu, por exemplo, sou mais atraída por coisas mais alegres do que tristes, séries dramáticas, emotivas, mas ainda assim eu não vou criticar uma série só porque ela não é do jeito que eu gosto, sabe? Eu tenho que fazer críticas construtivas e dar uma opinião válida, independente do meu gosto. Afinal, qualidade é qualidade. Um filme não precisa ser dark nem colorido pra ser bom ou ruim. Agora os personagens, eu amo os personagens! Assim como a música, o desenvolvimento e a interação entre os protagonistas é uma coisa que sempre me cativa nos filmes, vocês não fazem ideia. Quer fazer um filme que me conquiste? Faça ele com uma boa soundtrack, principalmente envolvendo música dos anos 80 que eu adoro, e personagens legais e bem desenvolvidos. E com personagens legais, eu não digo só personagens fortes, bonitos e bonzinhos, não. Até porque meu personagem favorito de Trolls é o Tronco, por máximo que ele apresente essas 3 características que eu citei antes. Já que ele é o típico ranzinza, não muito colorido e chatão. Isso na visão superficial dos Trolls, é claro. O que me atrai no Branch, desculpa se eu falar Branch às vezes, é que eu tô mais acostumada a falar o nome dele em inglês mesmo. No Tronco, é o fato dele ser o personagem mais realista e pé no chão do desenho. Ele é o único que sabe visar as coisas sem tanto enfeite, achando que a vida é só bolinhos e arco-íris. Sem contar com todo o desenvolvimento que ele tem ao longo do tempo. Quando você descobre a história dele e o motivo dele ter sido assim antes, e comparar o Tronco do primeiro filme com o do segundo, você nota o quanto ele amadureceu e ainda assim continua sendo desse jeito realista e focado. Eu adorei o quanto ele conseguiu mudar e manter esse lance dele. É uma coisa muito genial e eu gostei bastante. Já a Pop, eu gosto dela, mas eu tenho um certo problema com ela. Nada demais, mas isso foi uma coisa que eu não posso levar em conta, já que eu fiquei com raiva dela, de ela simplesmente ser a certa perfeito em tudo de bom que tem, mas isso foi na série dos Trolls, que sempre desafia o Tronco e ela acaba humilhando ele e ele sai como o chato humilhado da história. I believe in branch supremacy. Mas eu não considero isso, já que tecnicamente essa série não é canon no filme, não dá pra tirar muita conclusão e confirmar isso, mas não vou entrar em detalhes. Inclusive, uma outra coisa que eu não gosto muito na Pop é porque, sei lá, ela não ouve muito. Eu sei que isso daí é uma coisa meio dela, às vezes muitas pessoas fazem isso, mas sei lá, às vezes ela parece só desprezar e ignorar as ideias do Tronco e fica meio triste. Eu sei que ele fez isso no primeiro filme, tipo, tem muitas cenas que dá pra você comparar, que foi exatamente o que ele fez com ela, só que ele tinha motivo. Ele não queria, ele tava se negando a fazer uma coisa porque ele tinha um trauma de infância. Ele viveu por mais de 20 anos dentro de um bunker. Vocês sabem o que é bunker? É um abrigo subterrâneo. O coitado tinha motivo. A Pop não, a Pop é mimada. Não, a Pop não é mimada. Ela é um pouquinho sim, vai. Ela é rainha, ela é mimada assim. Mas mesmo assim, eu me identifico muito com a Pop, porque eu sempre sou muito agitada, animada, extrovertida, eu gosto de cantar, mas consigo ser muito exagerada às vezes ou na maioria do tempo. E também sou bem teimosa, tá ligado aquela pessoa que você sabe que não pode de jeito nenhum falar eu duvido pra ela? Então, essa pessoa sou eu. Eu percebo isso já que ela insiste muito numa coisa que todo mundo tá dizendo que vai dar errado, mas ela continua naquilo. Lógico que eu sou racional o suficiente de saber que vai dar errado, mas só pela idiotice e teimosice, pelo meme mesmo, eu vou até o final numa coisa que não vai resultar em nada de útil na minha vida, diferente da Pop, que pelo menos conseguiu o que ela queria no final do filme. Então eu meio que consigo ser uma mistura do Tronco e da Pop, sabe? A maioria das coisas é da Pop, mas ainda assim eu sou um ser humano racional, então eu tenho algumas coisas a ver com o Tronco, porque ele é o único mais humano daquele desenho. Existem muitos outros personagens legais também que eu poderia falar, mas se eu me aprofundar demais é capaz do vídeo ficar muito longo. Mas os meus personagens favoritos e outros que eu também curto bastante são Tronco. Eu só tenho suprimentos aqui para 10 anos, 11 se eu estiver disposto a coletar meu próprio suor e beber. E eu estou.
Todos disseram que eu era louco, hã? E quem é louco agora? Eu. Louco preparado. Pop. Tá legal, Rainha Pop. Fiz uma lista de tarefas pra hoje. Ah, bom. Eu pensei que tava escrito cantar, dançar e abraçar. Au, au! Mas não é isso que a gente faz todo dia? É, good times. Senhor Dinkles. Bem-vindo ao lar. Oh, Sr. Dinkles, ainda bem. Achei que você tinha ido dessa pra melhor. Cooper. Quando você vai perguntar a ele sobre o Creek? Ah, a gente tem que derreter ele primeiro. Não entendi nada de romance? É claro que sim, eu sou perito nisso. Sério? Você não entende nada de sarcasmo? Eu acho que já tive sarcasmo. Hickory. É, plano B. A gente vai pra casa. Não tá certo botar vocês no xadrez porque sua música é diferente. Parece que tem gente por aqui que não aprecia uma seleção radical quando ouve uma. Vamos dar o fora daqui. Pop, você nem sabe quem é ele. Sou a Rainha Pop. Qual é o seu nome? Meu nome é Hickory. Tronco. Esse é o Hickory. Hickory, esse é o Tronco. Prince D. Chico Diamante e etc. Tá, mas Lucy, esse filme é perfeito então? Porque eu vi você falando de nenhum defeito dele até agora, só coisa boa. É claro que tem, assim como qualquer outro filme. Mas existem certos erros que eu vou apontar aqui que eu vou trazer um sentido, uma lógica, um motivo por trás de certa coisa acontecer. Porque teve vídeo gringo que eu vi aí criticando uma coisa que o filme tinha explicado por que daquilo acontecer, viu? Primeiro temos o fato de generalizarem os gêneros de música e só destacarem aqueles principais lá que eu citei. Tipo, pegar só os principal, mais conhecido gênero e os personagens serem personificados da forma mais clichê e... Qual é o nome da palavra mesmo? Estereotipados. Isso, é estereotipados. Quando eles são muito generalizados e estereotipados, tá ligado? Tipo Rock, que eles colocaram como se fosse um vilão. E tipo, teve gente que criticou isso, mas eu entendi o que eles quiseram dizer. É porque o Rock, quando outras pessoas olham pro Rock, eles não veem pessoas normais, eles veem pessoas que falam com o capeta, eles veem pessoas agitadas, eles veem pessoas selvagens. E quando você vai ver o Rock de boa, eu gosto de Rock, não completamente, que nem um monte de gente que é fissurado. Uau, eu sou do Rock! Não, eu sou levemente do Rock, sabe? Eu não sou expert. Inclusive, eu não gosto de quem é muito fã e fica querendo cagar regra pra você, senão você não é roqueiro de verdade. Pra mim, só se você gostar, é um estilo de vida. É um estilo de vida e não uma fase, mãe. Enfim, eles fizeram isso, só que quando você olha pro ponto de vista da Barbie, sem ela contar os erros, porque assim como a Pop, ela não tava enxergando o erro dela, sem ela perceber, né? Ela achava que ela ia fazer o bem, mas ela tava fazendo mal. Isso aconteceu tanto com a Pop quanto com a Barbie, só que a ideia da Pop era um pouquinho melhor, um pouquinho mais atrativa, assim, de se aceitar. A Pop ainda tinha um certo respeito ali. A Pop, ela era uma... A Barbie, ela tinha um certo respeito, ela era uma pessoa boa por dentro e todo mundo lá também era, todo mundo tem coração bom, só que de longe, quando uma pessoa que não é do rock vê isso, por olhares externos, aquele pessoal é maluco. E ela também falou coisas lá que eram muito de verdade, sabe? Tipo essa cena aqui. Talvez a gente possa ser melhores amigas. Melhores amigas? Ela tá zoando comigo? Ninguém diz isso. A amizade leva tempo e anos de dedicação e respeito mútuo. Não se vira melhor amiga do nada. Enfim, isso acontece devido ao fato de ter que ser uma coisa muito mais simples e resumida, já que é um filme infantil. E outra, infantil ou não, se ficar enchendo muita coisa e muito gênero musical, ficaria um filme gigante, pior que Titanic ou Avengers Ultimato, tá ligado? Sem contar que não há necessidade de trazer tantos gêneros assim, já que muitos deles, inclusive, são derivados dos gêneros representados. Tipo as milhares de segmentos do rock, da eletrônica e do próprio pop também. A segunda coisa é dizerem sobre aqueles caçadores de recompensa lá terem ficado medíocres no filme, já que nem renda eles tinham. Isso eu cheguei a ver numa review de um gringo aí e eu fiquei com vontade de falar sobre isso aqui no vídeo, pra esclarecer. O primeiro motivo é aquele mesmo que eu falei lá atrás. Não tem como querer destacar tantos assim os gêneros, é muita coisa pra colocar no mapa. Esses caçadores aí apareceram pouco, exceto pelo Hickory, né, que tava se disfarçando de cowboy o tempo todo.
Já outra coisa que foi dita no filme e o cara não lembrou ou percebeu foi que a Pop estava com o mapa desatualizado. Afinal, todos os reinos tinham conhecimento da história original da divisão dos reinos Trolls e da existência de outros tipos de música, incluindo secundários, menos a Pop, já que o reino Pop estava todo alienado lá com a história deles, distorcida porque eles foram os vitoriosos daquele bagulho inteiro. Por isso os caçadores de recompensa não tinham um reino. Na verdade, eles tinham sim. Mas além de que não daria pra pôr tudo num mapa só pra complicar as crianças e ter coisa demais no mapa, o mapa da Pop era antigo, então o dela obviamente não vai ter o reino do tirolês, jazz, K-pop e reggaeton. E os derivados também. Parte 2 vê depois e a 3 vê com feijão com arroz.